Oi, e aí, boas-vindas a vocês. O Saúde Mais está começando agora. Não saia daí. Hepatites virais é o tema do programa dessa semana com Dimas Kliman, que já está por aqui. Não esquece de deixar a tua sugestão lá no Instagram do programa. Anota aí, @SaúdeMaisTVRS. Julho Amarelo é o mês de conscientização sobre hepatites virais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2022, as hepatites virais causaram mais de 1 milhão de mortes no mundo. No Brasil, cerca de 800 mil pessoas receberam o diagnóstico. Já no Rio Grande do Sul, a hepatite B e a hepatite C representam 31% e 28% dos casos, segundo o Centro Estadual de Vigilância em Saúde. E para conversar sobre a importância desse tema, está aqui Dimas Kliman, que é médico infectologista da Santa Casa de Porto Alegre, também mestre em pneumologia pela URGS e doutor em hepatologia pela UFSPA. Bom, Dimas, bem-vindo, né, aqui ao Saúde Mais. A gente precisa saber o conceito, então, inicialmente, né, da questão. O que são as hepatites virais? Como é que o vírus, a doença, se difere entre si? Obrigado pelo convite para participar do programa. As hepatites, quando a gente usa o termo hepatites, eles se referem a uma inflamação do fígado, que são sintomas gerais, assim, né? São um quadro sindrômico. E quando a gente já utiliza viral, né, a gente já restringe bastante, porque existem outros tipos de hepatites, como alcoólica, medicamentosa, autoimune. A viral ela é um tipo específico, então, de hepatites que elas são causadas por vírus. A gente tem quase o alfabeto completo, né? Mas a gente tem hepatite A, B, C, D e E. Aqui no Rio Grande do Sul, basicamente, a gente só vai até a hepatite C. A D e a E a gente tem mais na região norte do país. E elas, apesar de todas se chamarem hepatites virais, os vírus são completamente diferentes, nem da mesma família eles são. A única coisa em comum que eles têm é justamente causar, então, essa inflamação no fígado. Por que essa diferença na geografia, na demografia dos vírus, o que acontece aqui? Isso também ajuda também a gente debater um pouco esses números, né, no Rio Grande do Sul? Qual é a principal diferença? A hepatite A, ela tem muito a ver com a questão de saneamento básico. Tá? Então, o Rio Grande do Sul, né, a região metropolitana, principalmente, a maior parte das áreas são cobertas por saneamento básico. Água encanada, né, coleta de esgotos. A hepatite B, ela já tem uma característica de que ela é muito mais prevalente na Ásia e também em algumas regiões da Europa, como a Itália. Então, a gente tem bolsões de locais com uma prevalência muito maior de hepatite B, aqui no Rio Grande do Sul, em especial as regiões de imigração italiana e alguma coisa de imigração japonesa. Então, a gente vai pegar cidades assim como Caxias, Bento, Erechim, Passo Fundo, que são cidades, a quarta colônia de imigração italiana, ali na região próxima de Santa Maria, que são regiões caracterizadas por terem essa ancestralidade italiana e que, junto com os italianos, veio a hepatite B. E a hepatite C ela está relacionada a diversos fatores e ela tem mudado bastante a sua forma de transmissão ao longo dos tempos, porque até 93 os bancos de sangue não testavam para o vírus C, né? Então havia uma transmissão dentro da transfusão sanguínea, e antes do HIV, por exemplo, a gente não tinha a mesma segurança dentro de hospitais, assim, com a questão de prevenção de material biológico, e isso também não se conhecia o vírus, não tinha identificação do vírus e não tinha o mesmo cuidado que a gente tem hoje com o material biológico. Então, isso possibilitou uma transmissão muito maior do vírus C em anos anteriores. Bem suplantada, né, esse
tema ali da doação de sangue, que evidentemente é um tema muito importante, né? Hoje existem muitos critérios, né? Quais são os principais, as principais formas de transmissão, então, hoje de cada vírus? É o mesmo de todos os vírus que a gente conhece? O vírus está no ar? Ele está em algum outro lugar? Por favor. A gente vai dividir as hepatites, então, em duas grandes formas de transmissão. A forma fecal-oral, que ela é o contágio, né, por fômites, então, por contato de material contaminado, né, das fezes. O vírus está presente, a pessoa com hepatite A ela elimina o vírus pelas fezes, e aí, por uma higiene inadequada, ou porque contamina, o esgoto contamina a água, a pessoa acaba se contaminando pela via oral. Tá? E essa forma de contágio, então, ela é da hepatite A e da hepatite E. A hepatite B e C, elas vão ser através de contato ou sexual ou contato com sangue. O vírus B ele é muito mais transmissível do que o vírus C. Uma gotinha de sangue, por exemplo, que respingue na mucosa, no olho de uma pessoa, ela já é suficiente para causar a hepatite B. A hepatite C ela já necessita uma quantidade maior de sangue para ser transmitida. Então, por isso que procedimentos cirúrgicos, transfusão de sangue, elas são muito mais frequentes a causa de transmissão da hepatite C do que, por exemplo, relação sexual. Relação sexual, normalmente, ela é uma relação sexual que vai ter algum sangramento, mesmo que microscópico, que não perceptível, né? Algum trauma, alguma laceração de mucosa, e aí sim o vírus vai se transmitir. Diferente do HIV e da hepatite B, que ela pode transmitir simplesmente por um ato sexual sem traumatismo. Mas que sintomas normalmente aparecem nas fases iniciais e se diferem também em cada hepatite? Não. As hepatites, elas vão, como eu mencionei antes, né, elas são uma síndrome, então, e elas vão dar os mesmos sintomas. É impossível clinicamente a gente avaliar. A gente pode desconfiar se algum, por exemplo, a pessoa fez um procedimento cirúrgico, recebeu uma transfusão de sangue, né, ou teve contato com alguma pessoa com vírus B ou com vírus B, ou vírus C, desculpe, a gente pode supor, né, ou imaginar que esse vírus possa ser o causador da hepatite. Mas os sintomas eles vão ser gerais. Né? Os sintomas mais comuns, então, são náusea, mal-estar, vômitos. E aí a hepatite começa a progredir, a inflamação do fígado começa a aumentar e a pessoa vai ter sintomas mais proeminentes, que pode ser icterícia, né? Os olhos ficarem amarelo, as fezes ficarem de cor clara, assim. Quando eu estava na faculdade, a gente costumava referir isso como fezes em cor de massa de vidraceiro. Só que hoje em dia os vidros não usam mais massa, né? Então essa denominação perdeu o sentido, mas é fezes de cor clara, né? E a urina às vezes também fica com cor de Coca-Cola, né? Então são sintomas já de uma hepatite mais grave, né? Ou de uma inflamação acometendo o fígado. E aí, sim, os exames de sangue é que vão possibilitar, então, que a gente possa diferenciar qual o tipo de vírus que é o causador dessa hepatite. Sim, aí precisa desse diagnóstico que é feito através do exame de sangue. Há uma possibilidade da pessoa ser assintomática? Como é que é realmente feito o diagnóstico? Isso. Essa fase que a gente está se referindo, que ela é sintomática, ela também pode ser oligossintomática, né, causar poucos sintomas, ou mesmo assintomáticas. A pessoa tem um mal-estar, foi alguma coisa que eu comi, aquele pastel não me fez bem, aquela coxinha de galinha não me fez bem, ela sente uma náusea, ela sente, às vezes até vomita, mas ela não passa, a inflamação é muito branda e ela não passa para as fases mais proeminentes da hepatite, ela tem uma inflamação muito leve. Então, a pessoa não detecta, não procura atendimento, porque aquilo se recupera, e ela vai para uma... E a fase aguda da hepatite, ela termina, ela é autolimitada, e ela termina logo em seguida, assim, passado uma semana, 2 semanas, e aí a gente vai para uma fase
crônica. Não são todas as hepatites que cronificam, somente a hepatite B, C e D que cronificam, e a hepatite D ela só ocorre em quem é portador da hepatite B. Então, para ter hepatite D, precisa ter hepatite B. Tá? E quais são os exames laboratoriais que são feitos, né, nesse caso? A gente tem exames que avaliam a função do fígado, né? Hemograma, plaquetas, transaminases, coagulação, depois bilirrubinas, e tem os exames específicos para diagnosticar os vírus. Então, são exames ou de sorologia ou que a gente chama de PCR, que é exames de biologia molecular para detectar o DNA ou o RNA do vírus e fazer o diagnóstico, então, molecular dessa infecção. Então, a gente consegue dizer, através ou dos testes sorológicos ou dos testes de biologia molecular, qual é o vírus que está causando aquela hepatite. E é importante frisar também que esses exames gerais da função do fígado, eles são muito importantes, porque algumas formas de hepatite, principalmente hepatite B, e às vezes pessoas com hepatite A, mas que já são hepatopatas, ou que já têm uma doença, uma outra doença no fígado, elas podem evoluir para formas muito graves, né, formas de hepatite fulminante, que inclusive pode levar à necessidade de um transplante hepático ou até mesmo óbito. Bom, e de posse, assim, do resultado do exame, quais são os tratamentos disponíveis aí para as hepatites virais? Certo. A hepatite A, ela não tem um tratamento específico para ela, né? Ela é uma doença autolimitada, que sim precisa ser monitorizada, principalmente nos casos então que há uma evolução mais grave, para que justamente não se chegue, né, em insuficiência hepática. Já a hepatite B e a hepatite C, elas têm tratamento específicos para elas. A hepatite B ela é considerada, ela vai ser indicado o tratamento, então, em determinados casos, não é toda a pessoa com hepatite B que vai ser necessário fazer o tratamento. São as pessoas, então, que elas têm uma fibrose, né, o fígado delas não está funcionando adequadamente, ou então que elas têm uma quantidade de vírus muito grande, que logo em seguida, passados alguns anos, esse fígado irá desenvolver um processo de fibrose. Já a hepatite C, atualmente, ela é a mais tranquila de todas, porque a gente tem os antivirais de ação direta, que são mecanismos específicos para tratar o vírus da hepatite C, e hoje eles têm uma eficácia muito alta, acima de 99%, é um tratamento curto, com 1 ou 2 comprimidos ao dia, que dura somente 12 semanas. Então, ele está disponível no SUS, independente se a pessoa faz acompanhamento do setor privado, pelo seu plano de saúde, ou médico particular, ou se ela faz acompanhamento, né, no Sistema Único de Saúde. Esse medicamento ele pode ser retirado gratuitamente, então, numa das farmácias, e a pessoa faz o tratamento com alta taxa de cura. Tá certo. Então, obrigada por hora, doutor Dimas. O Saúde Mais volta já. Vamos para um breve intervalo e voltamos logo a conversar sobre hepatites virais. Saúde Mais de volta e a gente continua a conversar com o Dimas Kliman, que é médico infectologista da Santa Casa de Porto Alegre. Doutor Dimas, Julho Amarelo também ajuda, né, a gente a ter um pouco mais de informações sobre as hepatites virais. Como é que o senhor vê essa data? Existem ações específicas? O senhor participa? Por favor. Então, é muito importante a gente ter essas datas comemorativas, assim, né, para marcar campanhas, e existem diversos meses, né, assim, para referenciar a alguma doença, e as doenças infecciosas elas entraram no rol, porque justamente o grande problema que a gente tem hoje com as hepatites crônicas é que mais de 50% das pessoas portadoras ou de hepatite B ou de hepatite C, elas não estão conscientes do seu diagnóstico. Elas não fizeram o exame específico para descobrir que elas estão infectadas e procurar atendimento. Então, mesmo hoje, né, a gente vê pessoas chegando nos hospitais, a Santa Casa é um grande hospital, um grande centro de transplantes, chegando já com o fígado praticamente
sem função, né? E entrando numa lista de transplante em virtude de ter um vírus e esse vírus ter ficado, né, no organismo da pessoa por 20, 30, às vezes 40 anos, sem que ela soubesse, sem que fosse diagnosticada. E aí o fígado entra em falência hepática e ela precisa, então, de um transplante hepático que é, claro, salva vidas, mas ele é um tratamento, né, com custo elevadíssimo e também com risco para a própria pessoa que é submetida ao transplante. Sim, doutor Dimas, quais são os tratamentos disponíveis? Como é que e também as consequências de não se tratar eventualmente, né, uma hepatite viral? Sim, esse é o grande problema, né? Eu costumo conversar com os pacientes, ninguém fica feliz quando recebe um diagnóstico, seja ele de qualquer natureza, mas as doenças infecciosas muitas vezes também não trazem um grande alento para os pacientes. Mas eu costumo dizer que entre ter a doença e não saber, e ter e saber, é muito melhor saber, porque hoje a gente dispõe de tratamentos eficazes, né, e disponibilizados gratuitamente pelo Ministério da Saúde. Então, a gente deve se testar justamente para ter consciência de que, ok, os meus exames deram todos negativos, eu não tenho contato, não tive contato com o vírus hepatite B, hepatite C, né? E se eu tiver contato, procurar atendimento para justamente fazer o tratamento. Porque a evolução, essas hepatites que cronificam, né, a B e a C, elas vão a longo prazo, então, piorando a função do fígado, né, e levando a estágios de cirrose, né, e a insuficiência hepática, que é o estágio final desses casos mais drásticos. Como eu mencionei anteriormente, a gente tem uma série de pessoas, antes do HIV, o uso de transfusão de sangue era muito comum. Então, a mulher ia para o hospital para fazer ter um parto, fazer uma cesárea, né, e perdia muito sangue, porque são procedimentos que se sangra bastante, e recebia uma transfusão de sangue. E não é que o sangue era não testado, na verdade não existiam testes para as hepatites B e C, né? Então ela pode ter se infectado sem que houvesse possibilidade de evitar isso. E ela está até hoje vivendo a sua vida, o filho já está com 30 anos, 40 anos, talvez ela já seja até avó, e ela nunca fez esse teste para hepatite. E aí ela vai começar a ter sintomas muito tardiamente, quando a gente até consegue tratar a hepatite, mas talvez não consiga melhorar mais o fígado. Uhum. E como é que a vacinação pode prevenir alguns casos de hepatite viral? Isso é também um dos aspectos mais importantes que a gente tem, porque a vacina ela entrou no calendário vacinal do SUS já há alguns anos, há mais de 20 anos, então a gente tem toda uma nova geração sendo vacinada ao nascimento, né? Mas além das pessoas que foram vacinadas ao nascimento, todas as pessoas elas podem procurar um posto de saúde ou mesmo uma clínica de vacinação e fazer a vacina para hepatite B. A vacina para hepatite B ela é universal. Qualquer pessoa que não tenha anticorpos para hepatite B, que não tenha tido contato com a hepatite B, ela pode fazer essa vacina, que é uma vacina bastante segura, né, uma vacina que elas são 3 doses, ou em algumas situações 4 doses para pessoas imunossuprimidas, e ela tem então está disponível gratuitamente no serviço de saúde. Já outras pessoas, em situações especiais, elas podem fazer a vacina para hepatite A, que também está disponível na rede pública. Quem não estiver contemplado por essas situações especiais, pode fazer as vacinas nas clínicas de vacinação. Ela não é uma vacina cara, comparado com outras vacinas que a gente dispõe, e ela também é altamente segura. Pessoas mais velhas, elas muitas vezes tiveram contato com o vírus da hepatite A e não precisam da vacinação porque elas desenvolveram imunidade. Muitas pessoas, inclusive, contam, eu lembro que quando eu era pequeno eu tive uma hepatite, fiquei amarelo, né? E muitas vezes isso é a hepatite A. Algum grupo de risco deve estar mais atento à prevenção da hepatite, eventualmente, e também se quem fez a vacina e teve contato com o vírus, enfim, alguém fica mais fragilizado e pode ter hepatite, doutor? Sim, hoje a gente tem uma forma de transmissão da hepatite tanto A
os três principais sorotipos, né, A, B e C, a gente tem uma forma de transmissão que ela é mais localizada num grupo específico, que são os homens que fazem sexo com homens. Então, porque o sexo anal ele tem traumatismo, né, ele causa sangramentos, muitas vezes microscópicos, não visíveis, ele está muito associado à transmissão de hepatite B e hepatite C. Como a hepatite B ela tem vacinação, todas as pessoas devem procurar, mas especificamente esses grupos, né, profissionais do sexo, profissionais de saúde, porque a gente tem uma exposição constante a fluidos corporais, a sangue dentro de hospitais, dentro de clínicas, a gente deve fazer a vacina para hepatite B, porque essa vacina ela protege realmente do contágio contra o vírus. E a hepatite A, então, ela também está indicada para pessoas que fazem uso de profilaxia para prevenção do HIV, para homens que fazem sexo com homens, para profissionais do sexo e para pessoas com hepatopatias, né, para pessoas com doença hepática. Uhum. O senhor inicialmente falou, né, na falta de saneamento, né, que pode ser uma das causas de alguns tipos de hepatite. Como é que a hepatite, assim, ela impacta a saúde pública de alguma maneira, tendo em vista, eventualmente, a falta de política social de alguns determinados grupos de demográficos, né? Sim. A gente tem ainda, apesar de existir saneamento básico, a gente tem uma questão de tratamento, né, do nosso esgoto cloacal, assim, e é muito comum a gente ver pessoal que viaja nas férias de verão para Santa Catarina e tal, e essas viroses, né, que são também formas de contágio fecal oral, né? Então a gente vai ter produto do esgoto cloacal sendo despejados no oceano e em praias com maiores aglomerações, esse volume se aumenta, né, principalmente nos meses de verão, e as pessoas acabam tendo contato. Então, essa questão do tratamento, do saneamento, né, do dejeto cloacal, ela é muito importante. Claro, a gente tem uma população de suscetíveis menores e uma população de pessoas, então, com hepatite A aguda, também muito pequena, né? Mas, se for o caso desse vírus chegar a ter contato, então, com essa água, muitas pessoas podem se infectar. Já a hepatite B e hepatite C, por ter essa transmissão mais relacionada ao sangue, elas costumam dar microepidemias em determinados locais. E algumas ações elas são muito difíceis da gente conter. Então, por exemplo, clínicas de hemodiálise, né, que as máquinas de hemodiálise têm um contato contínuo com sangue e muitas vezes a desinfecção ela não é perfeita, né? A gente não consegue eliminar daqueles filtros, os filtros, nem todas as clínicas, a própria Anvisa não exige que os filtros sejam descartáveis ou sejam de uso único, então esses filtros eles não conseguem ser esterilizados completamente. E aí, tanto o vírus B quanto o vírus C, eles podem permanecer no filtro e passar de uma pessoa para outra. Para a hepatite B, a pessoa pode se vacinar, então, mesmo que ela vá ter contato com o vírus B, ela vai estar vacinada e não vai se infectar. Mas, para o vírus C, a gente não consegue, não existe vacina hoje disponível. O que a gente faz? A gente faz campanhas, então, de tratar todas as pessoas com vírus C nesses locais, clínicas de hemodiálise, e aí tem outros cenários envolvidos, por exemplo, assim, presídios, né, populações privadas de liberdade, profissionais do sexo, moradores de rua, né, usuários de determinados tipos de drogas injetáveis, não só injetáveis, mas principalmente injetáveis. Essas populações sendo tratadas para hepatite C, né, a gente evita o contágio de outras pessoas e, com isso, combate a epidemia. É o que a gente costuma chamar, em infectologia, tratamento como prevenção. Sim. Existe cura para hepatite, doutor? A hepatite C, ela tem cura. Tá? Ela é um vírus que ele não fica... ela pode causar uma hepatite crônica, né, porque ele permanece no nosso organismo, mas após o tratamento, esse vírus é erradicado e a pessoa é considerada curada. Já a hepatite B, ela é um pouquinho mais difícil da gente
caracterizar como cura, porque ela forma o cccDNA do vírus, ele forma ele permanece no hepatócito, dentro da célula do fígado, e sob determinadas circunstâncias, esse cccDNA ele pode novamente formar cópias de vírus e causar de novo como se fosse uma hepatite aguda. Hoje, a ciência trabalha para eliminar esse cccDNA, mas muito provavelmente a gente vai ter muita dificuldade, como tem com HIV. A gente consegue tratar as hepatites, a gente consegue manter a pessoa, então, com uma forma crônica, assintomática, e que provavelmente não vai evoluir para uma doença hepática grave, né? Mas a gente não consegue dizer que essa pessoa está curada. Então, essa diferenciação a gente precisa fazer entre a hepatite B e a hepatite C. Já a hepatite A, por exemplo, ela é autolimitada, ela cura sozinha e ela normalmente gera anticorpos, então que a pessoa não se infecta novamente. Então tá, muito obrigada então, doutor Dimas, aqui pela tua presença aqui no Saúde Mais, foi um bom papo, Saúde Mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção, vai ficando por aqui, te cuida e até a semana que vem.